Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Entralizando por Aí. O meu nome é Milena Faneco, estou aqui em Ribeirão Preto e falo com vocês diretamente do RH for B Experience. Estou aqui com a Maíra Soares, que é gerente de gente, cultura e business partner na Fito e é mentora de líderes também. Ela acredita que liderança é um pilar estratégico do RH e atua ajudando líderes a inspirar e sustentar cultura fortes. E na Entraliza, a gente acredita que cultura forte começa de dentro. Maíra, muito obrigada. Que prazer ter você aqui conosco. Obrigada pela oportunidade. Ai, que bom. Vamos lá? Vamos. A Maíra acabou de descer do palco, viu, gente? O que você acredita essencial para formar líderes capazes de sustentar uma cultura forte em momentos de pressão? Nada comum nos dias de hoje, né, Maíra? Nada. Não acontece. Não, só na empresa do vizinho e olhe lá. Exatamente. Primeira coisa, todas as empresas vão viver momentos de pressão, mas a gente sabe quem realmente são os líderes, aqueles que escolheram estar na posição. É muito natural hoje, até pela própria carreira, que eu trouxe isso na palestra, eu estou avançando para a liderança porque é o próximo passo ou porque realmente eu escolho ser responsável por outras pessoas. Então, quando esse líder ele escolhe ter essa responsabilidade, ele entende que o papel dele é ajudar a administrar as emoções, é dar clareza do que está vivendo para o momento, é entender que tipo de resultado tem e como ele vai mobilizar as pessoas. Porque a verdadeira liderança, a gente fala muito na capacidade de influenciar, mas no fundo é o quanto eu estou ouvindo a minha equipe, entendendo a necessidade, trazendo clareza, tirando o obstáculo da frente para ir viver aquele momento com menos pressão possível, porque a pressão ela já está ali. Mas eu vejo que é muito o choque do estresse. Então, se a liderança ela consegue diminuir isso, é o melhor dos mundos. Mas eu ainda sei que é desafiador, por isso que eu treino líderes para esse momento. Exatamente. E daí, dentro desse desafio que você está trazendo, né, como que você acha que o RH de uma empresa pode ser um aliado, acho que essencial, né, no desenvolvimento dessas lideranças? Acho perfeito, que foi outra menção que eu fiz. Todo RH, ele é um líder de pessoas e ele se torna referência, porque a gente já está quebrando um paradigma de que quem faz gestão de pessoas na empresa é um RH. E, na verdade, quem faz gestão de pessoas são as lideranças e o RH. Então, essa quebra de paradigma ajuda bastante, mas o que eu vejo que é o papel, que aí foi o que o Galbs trouxe hoje. O RH ele não é cumpridor de funções, não é só fazer pesquisa, não é só realizar um processo. Ele tem que entender qual que é o papel dele, que é o aconselhamento. RH é muito papel também de facilitador. Papel consultivo. Sim. Consultivo, perfeito. Porque quando ele entende qual é a necessidade, vamos supor, tem pessoas que têm um nível de potencial técnico gigante, em contrapartida, em nível de relação, inteligência emocional e social é muito baixo. O RH ele está ali para aconselhar esse gestor, promova ou não promova essa pessoa, coloca ou não coloca ele num programa de liderança antes, talvez num processo de mentoria. Então, olhando esse olhar consultivo do RH, é onde ele consegue contribuir com as áreas, com o negócio, para entender quem é que está preparado, como também, muitas vezes, identificar qual que é a dor da equipe e trazer esse reporte também para o líder. Porque tem muito RH que vira até um ouvinte. A gente brinca que vira também psicólogo, né? Sim. Então, assim, esse RH ele só escuta ou ele faz algo com aquilo que ele escuta? Porque a gente acaba pegando clima, não só em pesquisa, mas clima é o olhar, né? É uma coisa que a gente sempre fala, né? E daí, indo para a cultura, que cultura é sobre quem entra, quem permanece e quem sai, né? E a gente percebe no cafezinho, na copa, no corredor, no elevador, é lá na fábrica, no dia a dia, né? Exatamente. Que isso, para mim, não é só clima, é a cultura. A cultura ela é muito viva. As pessoas acreditarem que cultura é um e-book, né? Não. E que vai ficar ali, não é. São os valores no quadro, também não é. Então a cultura ela acontece a todo momento. O líder que tem a oportunidade, o RH, de conseguir reforçar as tomadas de decisão, as atitudes, as ações, os rituais no dia a dia, baseado nessa cultura, é onde realmente a gente cria culturas fortes. Sim, exatamente. Muito bom. E que práticas de liderança
você acha que não cabem mais no mundo atual? Acho que a primeira, tudo que remete muito à chefia, né? Então, Comando por exemplo, e controle? comando e controle, eu acho que não faz sentido. Como também delegar sem ser de uma forma segura. Então, por exemplo, tem muito líder que ouve, ok, eu tenho que dar autonomia para minha equipe. Fala assim, então você vai fazer essa atividade aqui. Espero que você me entregue até na sexta-feira. Não orienta, não orienta, não ensina. Então é uma falsa autonomia. Na verdade, é não buscar essa responsabilidade. Liderança para mim é uma palavra, responsabilidade por outras pessoas. Então, trabalhar e principalmente o controle, né? Eu sou o gestor, você tem que fazer aquilo que eu estou falando. Ele dá autonomia, mas faz microgerenciamento. Perfeito. Eu acho que essa é uma outra palavra que acaba matando muito no dia a dia. Eu vejo até que tem líderes que não fazem isso por falta de intenção, falta de clareza. É porque estão tão acostumados a ficar num piloto automático, apagando incêndio, que é mais fácil ele resolver do que ensinar alguém a resolver. O problema é que esse ciclo de urgência não acaba nunca mais. Não acaba nunca mais. Por isso a importância de entender profundamente o negócio, as estratégias, para poder ajudar a definir prioridades. Né? E aí eu quero fechar com outro ponto, que é também para a gente quebrar paradigma. Líder que acredita que tem que se preocupar somente com a área dele, com a equipe dele, está fadado ao fracasso. Porque a liderança, ela tem que estimular os trabalhos entre pares. A empresa funciona com essa interconexão, com essa sinergia. É o ecossistema. Então, liderança que fica criando departamentalização, que fica, nossa, a nossa área está batendo a meta, mas não adianta você bater a sua, como que a empresa cresce? Não, porque a relação de interdependência é importante, né? Quando você trabalha em silos e você não tem essa conexão, é como se cada time tivesse indo para uma direção e não para a direção comum para atingir os resultados da empresa. Exatamente. Muito bom, muito bom. Agora, na sua experiência, né? O que realmente diferencia líderes que inspiram daqueles que só entregam resultados, mesmo sabendo que esses resultados eles não são sustentáveis? Para mim, o diferencial é o líder que ele se importa genuinamente com a outra pessoa. E genuinamente não significa que eu preciso conhecer tudo da vida do outro, mas eu quero saber qual que é o interesse, qual que é o talento do outro. É fazer perguntas nas reuniões de one-on-one, que para mim é uma grande prática, de o que você gostaria de fazer que você ainda não fez aqui na empresa? O que você acredita que você tem muita facilidade? O que está sendo o seu desafio? Esse líder que se preocupa, ele cativa as pessoas. Agora, Maíra, eu achei excelente isso que você trouxe, mas aí eu tenho uma provocação aqui, que talvez outras pessoas estejam perguntando lá do outro lado. Mas se eu perguntar isso e ele me responder que ele quer fazer uma coisa que eu não posso dar a ele, qual é a minha postura enquanto líder? Posicionamento. Isso é algo que eu adoro, porque o líder ele tem uma dificuldade de lidar ou responder no imprevisto. A questão é que a gente não precisa ter todas as respostas. Não significa que eu preciso agradar o outro. Na verdade, o líder vai desagradar muito mais do que agradar. Exatamente, não precisa ser popular o tempo todo. Exatamente, porque é ele quem tem que dar a direção, ele que tem que orquestrar. E muitas vezes as decisões vão ser impopulares, Sim. Mas ele está olhando para um propósito maior. Mas voltando na sua pergunta, entendo que você gostaria de fazer isso, neste momento não podemos fazer, mas é importante saber do seu interesse. Você enxerga outra oportunidade? Perfeito. É uma forma da gente contornar e administrar, mas é super importante saber desses interesses. Por quê? Saem pesquisas na Gallup que falam que 80% ou 70% das pessoas não estão felizes, não estão engajadas, não sentem propósito. E como que a gente identifica propósito? Eu não pergunto. Não, é verdade. Então é importante que as lideranças pratiquem muito escutativa, façam mais perguntas, sejam mais curiosos e menos julgadores. Você acredita com essa fala sua que o executivo de sucesso, um profissional do sucesso é aquele que faz as melhores perguntas? Acredito muito, até porque eu venho um pouco da escola do coaching, né, que veio muito, enfim, tornou alguns rumos que não foram tão legais, mas a arte de fazer perguntas, ela vem desde Sócrates, né, maiêutica. Então, eu gosto bastante porque a pergunta é sempre uma forma de eu aumentar a minha percepção e entender um pouco do universo do outro. Agora, se eu não faço perguntas, só faço perguntas fechadas, eu me resumo o meu mundo no meu universo mental.
Que lindo isso que você disse, muito bom, muito bom. Como preparar líderes para serem guardiões da cultura organizacional sem perder a sua individualidade, a sua autenticidade? Acredito que a primeira coisa é o quanto que esse líder entende, e eu brinco, compra essa cultura. Ele precisa acreditar, porque cultura é atitude no dia a dia. Se esse líder já não tem esse fit cultural, no fundo eu tenho pessoas eu tenho líderes, na verdade, que estão na reunião, estão falando assim, virando as costas, falando mal dessa cultura. Tá na hora desse líder ir embora. Exatamente, porque a gente brinca que coloca até muita analogia de promotor, neutro e detrator. Na verdade, ele pode ser um detrator. Então, acho que o primeiro passo é entender, esse líder ele tem fit cultural? As ações dele estão alinhadas com aquilo que nós prezamos como cultura? Porque se ele é um guardião, ele tem que ser referência. Ele tem que ser reconhecido não pelo que ele fala, mas pelo que ele faz no dia a dia com o time, com as outras pessoas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto a empresa, aí eu já não coloco responsabilidade só do líder, tem rituais que fortaleçam essa cultura. Então, vamos supor, onde eu trabalho, na Fito, a gente fala muito de um ritual de criação de segurança psicológica. E a segurança é a abertura, é a comunicação, é as pessoas realmente falarem, serem vulneráveis naquilo que elas estão sentindo. Mas é uma cultura aberta para isso. Mas é uma cultura. E como que a gente cria essa cultura? Fazendo check-in, check-outs. Então, antes das reuniões de one-on-one de PDI, a gente pergunta como você está chegando. E genuinamente eu quero te acolher. Então, se você não estiver bem, não significa que eu vou fazer uma terapia, mas eu vou te acolher. Você quer conversar depois da nossa reunião? Estou aqui para te escutar. Então, esse acolhimento e esse check-out como principal, não é só ouvir, também acolher, mas é calibrar a mensagem. Muito bom. Então, isso é um ritual que pode ser estabelecido e fortalece o que eu acredito que é segurança psicológica. E se tiver que optar pelo desligamento, pelo off-board, né, que seja de uma maneira clara para todo mundo, né, sem surpresas, né? Nossa, é uma das coisas que eu mais vejo. Infelizmente ainda acontece, mas se a gente for pensar num processo de alinhamento de expectativas, de feedbacks ali junto com o liderado, eu falo que às vezes o desligamento ele foi ocorrido exatamente porque o liderado não quis mais e não porque foi a empresa que escolheu. A empresa ela tem que dar a oportunidade da pessoa se desenvolver, mas também as escolhas, talvez não faça mais sentido. Sim. E vou até colocar uma visão minha, talvez de um mundo um pouco mais ideal, posso ser utópica, mas eu vejo que muitos desligamentos eles vão ocorrer mais por fit cultural do que praticamente por competência técnica e comportamental. Muito bom. E a responsabilidade por esse fit cultural, ela envolve toda uma cadeia, não é de um indivíduo ou só da liderança ou só de uma área, né? Mas tem todo um arcabouço aí de responsabilidades, de iniciativas para... Exatamente. Por quê? O que é o fit cultural? É o quanto as pessoas estão aderentes ou não à cultura. Àquela cultura. E aí, não é só papel do líder ver se a pessoa tem fit, mas o quanto o meu par me alimenta, o quanto as pessoas que eu estou convivendo alimentam, tudo isso. Então, no fundo, a empresa, ela cria pessoas que estão ali desenvolvendo, que compram essa cultura e que vão calibrando esse fit cultural. E o quanto todos esses rituais e símbolos da organização estão alinhados para criar essa base. Justo. E é uma coisa interessante do fit cultural, que quando uma pessoa ela começa a não se encaixar, ela mesma sai. Ela sai. A cultura expulsa as pessoas que não estão alinhadas, porque é muito difícil ser infeliz no trabalho, né? É, muito bom, né? E esses dias, né, teve uma pessoa que colocou um artigo no LinkedIn, e ela estava falando sobre as laranjas podres, mofadas, que contaminam as outras, né? E daí tinha um monte de gente refletindo sobre isso. E também não adianta você tirar a laranja podre, a maçã podre, e não remover o mofo do cesto. Uhum. Porque senão amanhã vai ser outra, e outra, e outra. E ainda faço até, talvez, com um passo atrás. O que fez, talvez, essa pessoa ser a maçã? Ser a maçã podre.
E eu vejo que hoje nas culturas, do mesmo lado que a gente fomenta as atitudes positivas, aquilo que está alinhado com a cultura, a gente também tem um lado sombra da cultura. Claro que tem. Que são as incoerências, são as incongruências. Então, assim, será que eu estou tapando os olhos, nem estou vendo, estou ignorando esse lado sombra, ou eu tenho uma ação também em relação a isso? Porque se eu fico ocultando e omitindo, eu vou criar vários. E no fundo, toda a cultura que eu estou falando é para inglês ver. É para inglês ver. É o quadro bonitinho na parede, Exatamente. mas não é o vivenciar no dia a dia. Exatamente. Muito bom, Marília. Agora, vamos voltar para a liderança individual, né? A gente vem de uma cultura que o líder, né, é aquele cara que sabe tudo, que é o chefe, né, o gestor, que é a fortaleza do grupo, mas esse conceito já caiu por terra há muito tempo, né? Mas ainda assim tem uma questão que ainda é muito tabu, né? Que é a questão da exposição das nossas vulnerabilidades enquanto líder, né? O quanto que expor as minhas vulnerabilidades vai enfraquecer o meu time, né? Ele vai me ver como o lado fraco da corda ou o imperfeito, né? Então, como que a gente pode trabalhar o papel, né, dessa vulnerabilidade no exercício da liderança? Qual é o papel que essa vulnerabilidade genuína tem no exercício da liderança? Entendi. Estudando cultura, tem um livro que chama Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, que ele fala bastante de alguns tipos de organizações, né? Então, tipo, organizações vermelhas, que ainda existem bastante, é do poder muito autoritário. No autoritário, você não expõe vulnerabilidade, porque a gente está falando de fraqueza, é sinônimo. Então, quer dizer, a todo momento você tem que ser forte, você tem que ser o líder que sabe tudo, o líder que comanda. E aí a gente tem algumas variações de cultura, né? Então, laranja, que a gente vai trabalhar um pouco mais de meta, de processo, existe muita hierarquia. Então, quer dizer, jamais eu vou responder um meu líder de forma mal educada, ou eu vou questionar a minha liderança. E quando a gente passa por uma liderança mais de cultura verde, ou uma cultura teal, que é hoje uma das empresas que eu trabalho, a gente trabalha bastante a cultura teal, que é uma cultura turquesa, a gente está falando de aumento de autogestão, de menos centralização de poder, na verdade a gente está falando de distribuição, escutar mais as pessoas e dar essa autonomia para que elas sejam responsáveis. Ela é mais horizontalizada. Horizontalizada e também com foco em propósito. Qual que é a função? Qual que é o seu papel? Vamos fazer acordos? Então, o que eu vejo? Se a cultura da empresa está relacionada a um propósito, a ter autogestão, ter equipes cada vez mais, pessoas com autonomia segura, eu acredito que a exposição da vulnerabilidade é um espaço que não é entendido como fraqueza, mas é entendido como pedido de ajuda. Oportunidade para melhorar. Oportunidades de melhorias. E isso faz muita diferença. Em contrapartida, se a gente pegar empresas que talvez sejam um pouco conservadoras, bem tradicionais, a vulnerabilidade sempre vai ser um tabu, porque é fraqueza. E no fundo, se a gente for olhar mesmo na cultura teal ou nas culturas verdes, a gente ainda está falando de uma crença muito grande dentro da cabeça das pessoas, que é: eu não preciso demonstrar, ainda o nosso lado primitivo fala, eu preciso mostrar que eu sou forte para sobreviver no mercado. Então, eu acredito que é um processo de construção muito baseado em segurança psicológica, que tá tudo bem eu falar, as pessoas não vão me julgar por isso, as pessoas estão aqui para colaborar comigo, mas o quanto a pessoa, aí eu trago a responsabilidade do indivíduo, ela se permite também ser ajudada, expor aquilo que precisa. Não, acho que perfeito. Que aula que você deu aqui agora. Mas eu tenho uma questão em cima disso, né? Você acha que o modelo de trabalho está mudando, o perfil dos colaboradores está mudando? Hoje a gente tem 30% de colaboradores dentro das organizações que já é da geração Z, que vem com um propósito diferente para dentro que vê o trabalho de uma maneira diferente das outras gerações, né? Você acha que essa geração que está vindo com força, né? Até 2030 vão ser 70%, ou seja, a maioria, ela vem pressionando as empresas para mudar essa cultura de liderança e sair de uma liderança verde para uma liderança vermelha para uma liderança verde, teal? Com certeza.
E a questão maior é as crenças que a gente tem das pessoas que estão hoje no mercado de limitar. Porque é mais fácil lidar com uma zona conhecida, com os padrões, com os processos, com as metas, do que uma pessoa me questionando por que esse sistema funciona dessa forma. Agora, se estamos sendo estimulados a todo momento com respostas rápidas, mudanças de mercado rápido, cenário rápido, eu tenho que começar a trabalhar meu mindset. Sim. Então, é o quanto eu estou aberto para encontrar novas formas de entregar essas metas, esses resultados que a gente busca com pessoas que estão pensando diferente. Com uma geração que está pensando diferente. Ouvindo, escutando, entendendo qual é o contexto, que esse é um dos pilares do meu método. Eu falo, primeiro é fazer gestão. Tem um método, tem um ritual, tem um sistema. Lide muito bem, se relacione muito bem com pessoas. Mas se você não fizer leitura de contexto, então quer dizer, o que nós queremos? Então, é uma coisa. O que as pessoas precisam para chegar até aqui? Esse propósito, eles estão alinhados? Isso é muito básico. Só que é o básico que a gente não faz no dia a dia. A gente fica tão preso no piloto automático. Eu escutei como que eu encontro um caminho que converge. Porque eu não vou conseguir agradar todo mundo. Exatamente. E nem precisa agradar todo mundo. Exatamente. Então, eu vejo que esse é um caminho de começar. Divisão sistêmica. Exatamente. É leitura de contexto também. Muito bom, adorei. Tem alguma mensagem? A gente está finalizando. Quer deixar uma mensagem? Eu quero deixar que liderança não é um cargo, não é uma posição, mas é assumir responsabilidade e tem que fazer isso com um propósito. Então, a minha missão é ajudar líderes. Se você quer, venha nessa caminhada junto comigo. Deixa seus contatos aí. E meu Instagram é @mai, com Y, Soares, _oficial. Meu LinkedIn é Maíra Soares. E vou deixar o contato também do WhatsApp. Claro. Se alguém quiser, DDD 16 997 11 20 84. E foi um prazer contribuir aqui com vocês. Eu adorei mesmo. Parabéns pela sua palestra, parabéns pela sua trajetória. E tem aí um restinho de dia aqui com a gente muito produtivo. Obrigada. Muito obrigada.